Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é terça-feira, dia 25 de junho, e você assiste agora a reunião da Comissão de Defesa do Consumidor. Os trabalhos serão conduzidos pelo deputado Vandinho Leite. Vamos acompanhar. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde aos servidores da casa. Boa tarde ao nosso amigo deputado Danilo Baense. Conforme o artigo 75 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, resolução 2700 de 15 de julho de 2000, os trabalhos das comissões serão iniciados com a presença de pelo menos um terço de seus membros e as deliberações serão tomadas desde que presente a maioria dos deputados. Desse modo, havendo quórum, declara aberta a reunião da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Passando agora para a leitura da ata, conforme o artigo 75 do Regimento Interno, resolução 2715 de julho de 2009, fica dispensada a leitura da ata da última reunião, considerando que a mesma já está disponível no site para leitura. Em discussão, a ata conforme publicada. Não havendo o que queira discutir, em votação como voto do deputado Danilo Baense. Pela aprovação, presidente. Aprovado por unanimidade a ata conforme publicada no site desta casa. Leitura sumária do expediente. Conceda a palavra ao secretário da comissão. Correspondências recebidas. E-mail recebido da Procuradoria-Geral da ALIS comunicando a designação de audiência de conciliação nos autos da ação civil pública número 50.17.105.29 de 2022, em que a mesa diretora da ALIS, por meio da Comissão de Defesa do Consumidor, propôs em desfavor da Kemp Engenharia e Serviços Limitada, agendada para a data do dia 22 de julho do corrente ano. Proposições... Eu gostaria, sobre esse tema, somente colocar aqui também de forma clara, para a sociedade, para o deputado e relator dessa comissão, o deputado Danilo Baense, a ação civil pública que esta comissão entrou em desfavor da Kemp Engenharia, aquele assunto dos fios irregulares que estavam sendo instalados, teve até a prisão de um empresário, com desdobramento de uma ação em conjunto com a Polícia Civil, delegado do Dr. Eduardo Passamani, que daqui a pouquinho vamos estar convidando para que ele possa estar aqui junto conosco na mesa, que chegou na fase de conciliação, estiveram aqui, na verdade, de troca, né? No primeiro momento, a empresa não queria fazer as trocas dos fios, alguns dos representantes desses condomínios, ou seja, os síndicos, estiveram aqui na Assembleia e também, tanto na comissão quanto na Delegacia de Defesa do Consumidor, e tudo, o doutor Bruno aqui, nosso procurador da casa, que está acompanhando esse processo, está encaminhando aí para uma decisão aí em conciliação de troca dos fios, com acompanhamento da Procuradoria da Casa, da Comissão de Defesa do Consumidor e com a aquiescência aí dos representantes dos condomínios, que são os síndicos, doutor Danilo. Então, essa é a ação civil pública. É o resultado da ação civil pública até o momento. Okay. Proposições recebidas, proposições sobrestadas e proposições baixadas de pautas não houveram no período, senhor presidente. Vamos passar para a ordem do dia. Gostaria de convidar para estar conosco aqui na mesa a diretora-presidente do PROCON estadual, Letícia Coelho. Convidar para estar junto aqui conosco na mesa também o delegado titular da Delegacia de Defesa do Consumidor, o delegado Eduardo Passamani. Representante... Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que aqui, como acrescentando-se à mesa, eu acho que até vai ficar mais fácil de falar, mas eu gostaria de registrar a presença, e ele vai contribuir muito com a gente hoje, representando a Polícia Científica, que o Gênesis Dias, muito obrigado pela presença e por sempre nos ajudar nos debates nessa casa, dos mais diferentes temas.
e o doutor Bruno, que é procurador aqui da Assembleia, que vai também estar junto conosco nesse debate. Está conosco hoje também, representando aqui a empresa Vivo, Alcineu Garcia Vilela Júnior, ele é diretor de Relações Institucionais aqui da Regional Espírito Santo, nacional, ele é diretor nacional. Então, Alcineu Garcia Vilela Júnior, diretor nacional de Relações Institucionais, que está escrito ali, regional. E a Érica do Nascimento de Nápoles, que é gerente sênior de Relações Institucionais Rio Espírito Santo. Então, tá bom. Gostaria de agradecer ambos aí pela presença. O objetivo desta reunião e da deliberação das convocações que foram feitas dos representantes da empresa Vivo nesse momento com relação às diversas reclamações que têm chegado tanto na Comissão de Defesa do Consumidor, no PROCON da Assembleia, e também a outros órgãos de defesa do consumidor, como aqui o PROCON estadual e a Delegacia de Defesa do Consumidor. E nos mais diversos serviços com problemas significativos, como, por exemplo, serviço de telefonia móvel, telefonia e internet, também serviços de internet fixa. E, nesse momento, o objetivo nosso aqui é debater exatamente o porquê, visto que nós temos um market share muito grande da empresa Vivo no Espírito Santo, nos passa uma impressão de um serviço extremamente mal prestado aqui no Estado, e isso virou uma fala meio que comum da sociedade capixaba. Impressionante a quantidade de pessoas que, por onde a gente passa, reclamam dos serviços que são oferecidos pela Vivo, e a gente quer entender, e, obviamente, os órgãos de defesa do consumidor tomarem as medidas necessárias, mas tentar entender o porquê isso tem acontecido aqui em solo capixaba. Então, diante desses fatos, eu vou passar a palavra desde já para o deputado Danilo Baense para as suas considerações iniciais. Presidente, quero saudar a Vossa Excelência, parabenizá-lo na condução dessa importante comissão, saudar aqui o doutor Eduardo Passamani, nosso colega delegado de polícia, saudar a Letícia, também o Gênesis, da SPTC, perito oficial criminal, que nós tivemos a oportunidade de trabalhar durante muitos anos, saudar aqui o doutor Bruno, nosso procurador da Assembleia, saudar aqui a Érica Nápoles, gerente sênior, e também o Alcineu Júnior, que é o diretor de Relações Institucionais, né, do nosso querido Brasil. Realmente, presidente, como nós falamos na sessão passada, as reclamações são muitas. Eu recebo muitas ligações, até mesmo pelo fato de eu ter no meu celular mais de 62 mil contatos. Então, as pessoas ligam muito. Eu estou olhando ali para o servidor da casa, o Miguel. Miguel também está com problema. Não sei se já foi resolvido, né, mas já tem dias e dias e dias com problema. Eu moro lá em Itaparica, né, eu tenho casa em Guarapari, também tenho aqui em Itaparica, e lá no meu prédio é uma situação seríssima. Eu, há alguns dias, fiquei sem internet por 10 dias, a fixa de casa. Depois, passados alguns dias, foi solucionado o problema. Eu fiquei sem internet de uma quinta-feira até na terça, quando eu resolvi cancelar. E parece que não existe comunicação entre os atendentes. Um atendente fala uma coisa com você, vai mandar um técnico, o outro que te atende na ligação seguinte já não sabe, porque o técnico não apareceu, o outro já não sabe. As pessoas parecem que não estão conectadas, até mesmo porque, em alguns casos, o atendente, quando ele fala conosco, nós estamos escutando o cachorro latindo. Depois, quando a outra atendente fala, já é a criança chorando. Então, parece que não tem comunicação entre eles. O Miguel também está com problema, trabalha aqui na Assembleia Legislativa, também está com problema, reclamou várias vezes conosco. Eu fui obrigado a cancelar, inclusive, meu plano, e pulei para um outro plano, porque eu tenho criança em casa, preciso de fazer trabalhos também escolares, estavam tendo que usar o Wi-Fi do condomínio, o que fica muito ruim, porque as crianças têm que se ausentar, ficar sozinhas lá embaixo para fazer os seus trabalhos. Mas eu quero, de antemão, presidente, parabenizar a Vossa Excelência na condução dessa importante comissão e que nós cheguemos aí a uma conclusão, né, para que a gente possa prestar o melhor serviço à população do Estado do Espírito Santo. Porque esse prejuízo não é só com relação às residências, hospitais, escolas, UTIs, comércio. Então, a situação é complicada para todo mundo. Obrigado, presidente. Eu gostaria de também, no relato inicial do PROCON estadual,
que tem trabalhado em sintonia com esta comissão sobre reclamações, quantidade de reclamações, respostas da Vivo, e para que a gente possa embasar o debate posterior. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde, deputado, aos servidores, né, representantes da Vivo. Está dando para ouvir bem agora? Melhorou? Ok. Sou Letícia, né, representante do PROCON estadual, diretora-geral do órgão. E aí eu gostaria de fazer um breve relato especificamente sobre a instabilidade dos sinais, né? Nós temos diversos recortes de reclamação dentro do órgão, mas é uma tônica que tem sido mais recorrente a reclamação e as ocorrências de comunidades que têm ficado sem sinal por um tempo prolongado. Então, a gente tem essa reclamação tanto no consumidor.gov, deputado, quase 1.000 reclamações só este ano, porque nós sabemos que é um outro público que procura o consumidor.gov, enquanto dentro do PROCON estadual também já tem mais de 400 reclamações. Nós sabemos também que é um recorte, né? Nem todo mundo que tem problema procura o PROCON estadual para fazer e efetivar a sua reclamação. Então, quais têm sido, e até corroborando aí com a fala do deputado delegado Danilo Baiense, as reclamações dos consumidores? Primeiro é que afeta a vida de todo mundo, né? Você está sem internet. Segundo é a falta de retorno. Então, os prazos que são dados pela equipe não são coerentes. Normalmente, a primeira demanda, o primeiro atendimento, o consumidor recebe a informação que será regularizado em até X horas. Quando ele tenta falar com outro atendente, ele já recebe uma outra informação, o que configura também uma infração contra o consumidor, uma vez que ele tem direito à informação clara e precisa. Então, esse é um ponto fundamental. Em relação a isso, o PROCON ele já fez um avanço, né? Nós expedimos dentro deste ano, de dezembro até agora, 4 notificações para Vivo. Eu posso destacar que em nenhuma das 4 notificações nós recebemos uma resposta satisfatória. A maioria dos nossos questionamentos não foi respondida. E, por isso, foi, então, instaurado o procedimento de reclamação de ofício, que deve, então, gerar sanções para a empresa. Então, estou falando só dessas últimas 4 de dezembro até a presente data. Inclusive, com notificações a Anatel também, para que possa monitorar o mercado do Estado do Espírito Santo. Tanto na telefonia móvel quanto fixa? Móvel quanto fixa, sim. Mas nós percebemos que houve um crescimento de reclamação na telefonia móvel. Desculpa, na telefonia fixa. Né? No ano de 2023, no consumidor.gov, não era o maior número de reclamação, era móvel. E este ano, no consumidor.gov, inverteu. A reclamação maior está na fixa. Ok. Eu gostaria, nesse momento, também de ouvir o delegado doutor Eduardo Passamani. Olá, boa tarde a todos. Cumprimentando aí o deputado Vandinho, cumprimento a todos da casa. Com relação à Polícia Civil, deputado, nós fomos convidados aqui para acompanhar. A gente também tem relatos aí, várias reclamações. Também se concentra em grande parte com relação à prestação de serviço fixo e da interrupção dos serviços. Então, sua maioria é o que o deputado delegado Danilo falou. A Vivo ela não tem prestado serviço de qualidade. O que acontece na maior parte das reclamações é que as pessoas ficam a interrupção do serviço por parte da prestadora. Essa interrupção ela demora a ter um retorno. Às vezes, o consumidor não consegue informação nenhuma, igual a Letícia informou ali. Então, às vezes, a pessoa liga para lá uma vez e vai voltar em 24 horas. Passa 24 horas, ela não volta, ela liga, o prestador de serviço vai. E aí existe uma reclamação muito grande, que é assim, ninguém faz nada da vida a não ser ficar sentado esperando ela. Porque assim, você liga para lá e fala assim, eu preciso, minha internet parou de funcionar. De 8 a meio-dia. Aí você já tira amanhã, o cidadão tira amanhã para esperar ela chegar. E ela não chega.
e o prestador não vai, ninguém entra em contato, ninguém dá um retorno, aí você liga de novo. Eu acho que deve ter sido o caso aí do delegado doutor Danilo Baense. Você liga de novo, e aí ela fala, não, amanhã de 1 às 19 horas. E ela não vai. E a pessoa vai ficando em casa, vai perdendo o serviço. Então, as reclamações são de que, além da interrupção do serviço, que no final não há esse desconto, que é um problema que eu vejo que é bastante grave contra o consumidor, eles interrompem o serviço e, no final, se você não procurar para reclamar e dizer os dias que houve de interrupção, eles não dão um abatimento proporcional no preço no final. Então, existe o problema da falta de informação para o consumidor, desse atendimento não ser respeitado, eles prometem um horário de cumprimento do serviço, não vão efetivamente, não resolvem. Então, falta informação, a informação é equivocada, ele induz o consumidor a erro quando ele acha que ele vai ser resolvido naquele momento e não é, ele às vezes deixa de trabalhar, não dá o desconto. Então, esses são os maiores índices de reclamação e o que a gente vê como o maior problema. Então, a polícia hoje veio aqui acompanhar não só a Delegacia do Consumidor, como a polícia científica ali, o colega Gênesis ali, que é conhecedor da parte técnica, mas a intenção é se colocar aqui à disposição da comissão para, a partir desse momento, estar acompanhando mais de perto, deputado, e, se for o caso, a gente atuar de forma repressiva para responsabilizar os administradores da Vivo pelas falhas com relação ao consumidor. Obrigado, delegado. Acredito que o Gênesis seria interessante no decorrer do debate, que ele pudesse até, que ele vai nos ajudar muito nos questionamentos técnicos. Delegado Danilo? Presidente, pela ordem, só para corroborar com a fala do nosso querido colega delegado, quando eu tive um problema lá agora, ultimamente, na quinta-feira, na sexta-feira, eu fiz uma ligação, aliás, na quinta-noite fiz uma ligação, fizeram todos os procedimentos, não funcionou. Marcaram de mandar o técnico na sexta-feira. O técnico não apareceu. Na sexta-feira eu liguei e eles remarcaram já uma outra pessoa, atendeu, obviamente, e remarcaram para o sábado. O sábado, a minha esposa teve que ficar o dia todo em casa e não resolveu. Quando passou o horário das 18 horas, eu liguei novamente. Já uma outra pessoa me atendeu e disse que não havia sido marcado, como se eu fosse um maluco do outro lado da linha e que não tivesse ouvido a fala do atendente, né? Embora ele tenha dito que a gravação, que está sendo gravada, a conversa. No sábado, no domingo, eu fiz contato novamente, porque queriam marcar aí um técnico domingo, mas eu não ia ficar todo final de semana em casa, com a família, com a mulher, com criança. E aí marquei para segunda-feira. Na segunda-feira não apareceram. Na terça-feira, quando eu liguei, já disseram novamente que eu não tinha marcado nada para segunda-feira. Não tinha técnico nenhum agendado para segunda-feira. Razão pela qual aí eu não consegui cancelar pelo telefone, eu tive que ir à loja, lá no Boulevard, e na loja eu consegui cancelar. Então, essa é a situação, que a gente realmente é pessimamente mal atendido. E nas outras ocasiões que eu fiquei sem internet, que dava problema quase todo mês, a conta realmente, doutor Eduardo, vem integral. Então, vamos começar, então, o debate. Acho que o Alcineu, né, vai responder pela Vivo. Mas eu gostaria, nesse primeiro momento, Alcineu, de perguntar o seguinte: qual o motivo dessa instabilidade dos sinais, tanto na telefonia móvel, com internet, obviamente, e também a fixa com a questão da internet que acontece aqui em território capixaba? Bom, primeiramente, gostaria de dar boa tarde a todos. Alcineu, puder falar um pouquinho mais perto do microfone, mas eu gostaria também, eu não sei quem está aqui na casa nessa questão, esse som está baixo. Ok. Bom, primeiramente, deixa eu dar uma contextualizada, qual que é a base de clientes que a Vivo tem aqui. Na telefonia fixa, na verdade, a gente tem aí em torno de 151 mil clientes, né? E na móvel, em torno de 3 milhões e 500 mil usuários, né, clientes. Esse market share da telefonia móvel daria quantos por cento dos telefones? Telefonia móvel, nós estamos 74,4%. A telefonia fixa é baixa, né, bem baixa, porque... bom,
E aí até foi muito boa as perguntas do senhor, porque, na verdade, há muito tempo, a gente já trabalha muito próximo ao governo aqui do Estado do Espírito Santo, principalmente o que pode caracterizar essa questão do market share nosso. Na verdade, no passado houve editais, na verdade foram 4 editais aí de distritos rurais, áreas em que não havia cobertura, e a Vivo foi a única participante, a única empresa que entrou nesses 4 distritos. Então, na verdade, foram contemplados aí em torno de 150 localidades, isso favorecendo mais ou menos 250 mil pessoas, né? Isso já é até um esforço da época. Isso se deu em 2013, 16 e 17 são as datas desses editais. Então, assim, a parte do market share que a gente tem, a gente atribui muito a isso, porque, na verdade, a cobertura nossa é bem maior do que da nossa concorrência. Passar um pouquinho o que aconteceu e algumas ações e o que veio e que provocou essas instabilidades que a gente está tendo. Bom, no início, todo mundo sabe que a gente tem a questão do 5G, uma questão de implantação do 5G, e, na verdade, a gente vem promovendo, tanto que aqui no Espírito Santo tem 7 cidades já com 5G. Então, nós estamos implantando, fazendo muitas implantações. O ponto é, a parte dessas implantações, mais para o último trimestre de 2023, e principalmente o primeiro trimestre agora de 2024, a gente começou a ter muitos problemas na rede, principalmente problemas de vandalismo e até problemas de sabotagem em rede. Vandalismo, a gente sabe que é problemas de corte, pessoal atrás de cobre, a base nossa hoje Mas isso não tem na cobre. internet fixa. Internet fixa e também ele na móvel também pega, porque na verdade o que ocorre hoje? Na conectividade, mais ou menos hoje, eu preciso, para fazer a interligação de todos os sites da móvel hoje, diferentemente das outras tecnologias que a gente tinha, 3G, 4G já um pouco menos, para 5G eu tenho que fibrar então as herbes. Então eu não hoje não tenho jeito, eu tenho que chegar com a fibra nas herbes. Na verdade, nós temos uma grande capitalidade de fibras, só que essa fibra normalmente são fibras que você passa o backbone, o backhaul e vão interligando, mas elas estão em encaminhamentos, ou você não tem muitos encaminhamentos, vamos dizer assim, quando se trata. Então, quando você começa a afetar muitos problemas de cortes nessas fibras, você começa a ter problemas, por exemplo, uma herb sai fora, ou uma região da parte da fixa sai fora, porque você perde a transmissão naquele momento, até se fazer a manutenção. Só para os senhores terem uma ideia... Mas não seria roubo de fibra? Roubo, na verdade, roubo de cobre, eles vão atrás de cobre, só que muitas vezes eles vão lá, eles cortam, quando eles veem que não é cobre, é fibra, o corte já está feito, né? Eles não conseguem, na verdade, definir. É porque a fibra em si, quando ela é vandalizada, ela não tem valor. Não tem valor nenhum, é não isso. Não tem valor comercial nenhum. Trabalhei com essa área um bom tempo. O fato é que, para a gente fazer uma comparação... Eu vou chegar liga o microfone. O Gênesis gostaria de contribuir, gostaria de passar a palavra para ele, Gênesis da Polícia Científica. Gênesis. Boa tarde a todos. A primeira pergunta que eu gostaria de falar, o senhor começou a falar que qual o problema realmente que está acontecendo. Então, o senhor está colocando que o problema principal é o corte das fibras. Né? Uma questão. A gente tem... Então, vamos esperar ele terminar, ele conclui. Isso. Tem a questão vandalismo, que é o normal, principalmente nóia, alguma coisa assim, e o pessoal de receptação, que pega essas fibras. Tem uma questão que a gente já atribuiu, já tem busca e apreensão de empresas de internet clandestinas, vamos dizer assim, que elas furtam equipamentos, e a gente tem equipamentos de transmissão e também faz alguma sabotagem na rede. Para quê? Para piorar realmente o sinal e para eles pegarem. Então, assim, foi feita uma apreensão. O senhor está concentrando essas chamadas de ocorrências tudo numa delegacia, por exemplo, em Vitória, Cariacica? Deixa ele concluir, Gênesis, a gente já fala depois. Eu vou chegar. O que ocorreu?
primeiro trimestre de 23, nós tivemos 284 ocorrências. Primeiro trimestre de 2023. O primeiro trimestre de 2024, nós tivemos 824 ocorrências desse tipo, geral. Tá? Isso, na verdade, realmente, normalmente você tem uma média de vandalismo considerável, que você tem tanto questão de equipe, de atuação, tudo. Mas quando você chega num patamar desse nível, e para ter uma ideia, só entre janeiro e fevereiro nós tivemos mais quase 600. O que ocorreu disso tudo? Quando chegou essa informação, na verdade eu sou da área institucional, né? Eu sou o apoio para todo mundo. Nós tivemos algumas ações, tivemos reuniões, primeiro, com o Alexandre Chambinho, que é o presidente da Comissão de Infraestrutura, para informá-los o que realmente estava acontecendo, que nós realmente estávamos tendo problemas na cidade, a gente estava fazendo uma superação aqui. Tivemos uma reunião com o Eugênio Rica, secretário de Segurança. Nessa reunião com ele, além dele, estavam 4 delegados das regionais Vila Velha, Serra, Cariacica e Vitória, nessa reunião junto, mais o subsecretário de inteligência da cidade não, do Estado. Nessa reunião, a gente apresentou os números para eles. Foi dessa reunião, que foi em abril, foi gerada uma portaria de criação de um grupo, né, uma comissão, um grupo de trabalho em cima disso, que foram chamados Ministério da Justiça, Secretaria de Inteligência, todo o pessoal ali que estava da Delegacia Civil, o pessoal do SUB, da Secretaria de Segurança, e, a partir disso daí, foram elencadas várias ações para serem feitas aqui, quer dizer, no Estado, né, mas principalmente concentrado aqui na Grande Vitória, para que pudesse, na verdade, conter essa situação. Foram feitos já várias, eu tenho aqui, depois eu deixo aqui eu tinha uma apresentação aqui, Mas vamos... várias notícias com várias informações de vários receptadores que a gente pegou, cobre, pegou equipamento da empresa, enfim. Sim. E isso, na verdade, não atinge só a Vivo, ela atinge as outras. O problema é que o market share da Vivo é muito maior, por isso... Eu só não consigo vincular isso a móvel. Pode até ter alguma coisa pontual, porque a móvel está com problema no Espírito Santo todo, inclusive em municípios em que vandalismo é quase nulo, e tem isso no Espírito Santo, em algumas regiões do estado do Espírito Santo, nós praticamente não temos vandalismo, e não consigo ver, como foi dito, valor na fibra. Uma fibra, assim, quando cortada, ela se transforma inutilizada, e para fazer uma emenda fica mais cara, às vezes, do que uma fibra nova. A questão da telefonia, da internet fixa, pode parecer uma justificativa, mas aí eu vou entrar no ponto 2 aqui, que é a questão da falta do retorno, mesmo que alguém fosse lá e cortasse, no caso da internet fixa, do deputado Danilo Baense. Vamos supor que alguém foi lá e cortou um cabo que não permitiu com que ele tivesse lá o sinal de internet. Agora, a falta de retorno, 10, 15 dias para retomada de um serviço, já entrando também no meu terceiro ponto. E depois não se tem, no meu entender, fere o Código de Defesa do Consumidor. Eu tenho dito isso aqui ao PROCON e com vários, porque se cobra por um serviço que não foi prestado. Se cobra por 30 dias de serviço, se ficou 10, 15 dias sem ter o serviço prestado, por que se cobra o valor da fatura cheio? Esse é um ponto que é como se tivesse chegando a energia na casa de uma pessoa e ali no período que não se teve utilização, mesmo assim, estivesse cobrando. Mas no caso da energia tem um relógio, da água tem um relógio, no caso do serviço de telefonia e de internet isso não ocorre. Então, são pontos que, mesmo, vamos supor que
que a questão dos cortes de cabos, né, tivessem gerado desse tamanho de transtorno. Mesmo assim, a falta de respostas ao consumidor da empresa que tem nos chamado a atenção. Gênesis. Se o senhor concorda, então, que seria só esse o problema, ou, por exemplo, a expansão da 5G, como está hoje, porque vocês estão fazendo investimento na 4G, pararam e vão se focar só na 5G, ela é suficiente para atender e parar com essas gargalos, vamos dizer, na rede? O que passa, só concluindo o que o Gênesis falou, e eu tenho dito isso também, passa a impressão de que os serviços já utilizados, até essa expansão do 5G, que está faltando manutenção, a qualidade dos serviços foram piorando a cada dia, em detrimento de supostos investimentos na nova tecnologia, que tem um cronograma, inclusive, de implantação aí, que a Anatel tem colocado esse prazo, né, que nas capitais até 31 de julho de 2022, 500 mil habitantes até 31 de julho de 2025, 200 mil habitantes até 31 de julho de 2026, 100 mil habitantes até 31 de julho de 2027 e 30 mil habitantes até 31 de julho de 2028 e os municípios menores de 30 mil habitantes até 2030. Mas, então, com relação a esse ponto também, mas para a gente não se perder, com relação à falta de resposta, ou seja, esse helpdesk ou esse atendimento sem respostas da Vivo, também a gente gostaria de saber o porquê. Foi citado aqui o caso do Danilo Baense, mas isso para a gente é meio que rotina por onde a gente passa no Estado. Qual o motivo disso, né? Até porque uma empresa muito grande, uma empresa com capital aberto, nos chama a atenção essa falta de atendimento e acolhimento aos clientes. Passa, em alguns momentos, a impressão de que, pelo fato, né, o senhor falou sobre, e eu acompanhei de perto, a telefonia rural, que é um programa que se chamava Voz no Campo, do governo, 2013, 2016 e 2017. Mas, desde então, a Vivo e o Estado entrava pagando parte da implantação dessas antenas, eram editais, e desde então, não sei se é por conta da 5G, me informaram que sim, nem Vivo e nenhuma outra participa mais em editais que o governo lance. E também me passa a impressão que essas comunidades têm um número muito menor de clientes quando você se compara a quantidade de clientes no Espírito Santo, e até acho eu que é por isso que o desinteresse comercial, e aí também não vou falar só da Vivo, mas da Vivo e de qualquer outra empresa de telefonia. Então, resumindo, vamos falar sobre essa questão da falta de retorno que tem acontecido, que é boa parte das reclamações, claro, falta de serviço, mas também falta de solução dos problemas. Deixa eu só passar um ponto aqui, só para aproveitar o gancho. Na verdade, quando se criou agora o edital do 5G, ele já previa obrigações naqueles distritos em que os prefeitos, os estados enviaram para a Anatel. Então, na verdade, o que foi feito lá atrás, que tinha aquelas isenções, quer dizer, né, incentivos, né, agora está no 5G. Então, só para dar uma ideia, na verdade, a gente tem 106 distritos que a gente tem que fazer, isso é escalonado agora, até 2029, se eu não me engano, aqui. 2030, pelo que nós estamos falando aqui. Mas o cronograma de vocês é até 2029, é isso? Mas a tendência nossa está sendo antecipação, tá, do 5G em tudo. Tanto que o senhor pode ver questão de cidades, capitais, cidades acima de 500 mil e tal, todas as referências que tinha de 1.000 habitantes, por exemplo, uma Heber por 10 mil, 50 mil, 100 mil habitantes, a gente já está antecipando muita coisa, né? Até por conta da concorrência entre as empresas, quanto antes a gente antecipar. E a falta de retorno? Não, isso é uma coisa que eu até anotei aqui, assim, a gente tinha conhecimento do período mais crítico, que foi principalmente ali em abril, de que realmente não estava dando conta de tudo, de atender, fazer todos os atendimentos, e tanto isso que vieram pessoas do Rio de Janeiro, vieram pessoas de Minas, tudo para cá, técnicos, para poder cumprir e
e conseguir colocar, fazer os atendimentos e tudo mais. Agora, essa situação realmente do atendimento, de ficar sem retorno, eu até marquei aqui para mim verificar e mando um ofício, alguma coisa de retorno. Assim. Essa informação de ficar realmente sem nenhum tipo de retorno, o pessoal, enfim, 10 dias... Aconteceu comigo também, tá? Eu não estou... Nesse mesmo mês, em abril mesmo, eu troquei de operadora. Presidente, depois Danilo. Nesse mesmo assunto? Então tá, Procon. Eu até, como o senhor falou que tinha essa informação desse período até abril, eu até pedi para confirmar se houve alguma melhoria, mas também em relação aos atendimentos do PROCON. Nós, Giovana é coordenadora do PROCON Assembleia, inclusive um dos casos ela encaminhou para a gente tentar ajudar a resolver. E isso, com todo respeito, está sendo sem critério, está atendendo mal a todo mundo mesmo. O consumidor tenta na ponta, ele não consegue, ele busca os órgãos de defesa do consumidor, a gente tenta também uma intervenção e há essa dificuldade de retorno e isso tem sido frequente. Então, assim, eu atendi um médico que precisava do telefone, um plantão, e a gente não conseguia resolver. Resolvia naquele momento, ele saía do PROCON, o telefone dele acabava a estabilidade, ele voltava no PROCON. Então, assim, isso tem sido uma constância. A questão do ressarcimento também que o deputado trouxe... Eu ia falar disso, não. Não, o senhor pode... Depois, a questão do ressarcimento que o deputado trouxe, e até todas as justificativas que vocês trouxeram aqui hoje, acho que a gente precisa deixar claro que o risco do negócio não é do consumidor. Então, assim, quando o senhor reuniu com as pessoas do Estado, pensando na segurança pública, que a gente está falando agora em nome do consumidor, que é aquele que é o vulnerável da relação, que é o frágil da relação, que tem sido lesado claramente, porque esse ressarcimento não tem ocorrido, e, além disso, tem encontrado dificuldade no atendimento nessa relação com a Vivo. Então, esse é um ponto que, independente dos outros problemas que foram trazidos aqui, que, tecnicamente, a perícia vai poder contribuir, a gente precisa destacar, como o deputado disse, que não influencia nesse mau atendimento. O consumidor ele merece e tem direito a todo o respeito por parte da empresa, e hoje nós não temos encontrado isso, porque o consumidor que procura o PROCON como órgão de defesa do consumidor e o PROCON não consegue fazer essa mediação para ele, eu imagino ele sozinho tentando fazer essa mediação, o que ele tem recebido de tratamento por parte da empresa. Com referência a essa questão do PROCON, eu sei que tem um mutirão programado para cá, junto com o PROCON, do dia 2 ao dia 5 ou 6, se eu não me engano. Eu não estou assim, me referindo sobre essa questão de mutirões, é até interessante. A gente faz a gente tem essa prática aqui na Assembleia, na Comissão de Defesa do Consumidor, A Vivo nunca foi. Nunca se colocou à disposição para ir. Não pode no fim de semana, das diversas vezes que nós tentamos. Eu não vou, porque eu não respondo pelo PROCON. Nunca foram. Estou afirmando. Pelo ODS. Com o PROCON estadual, durante a semana, às vezes vocês participam sim, mas o que eu estou colocando que não é a participação, é a efetiva resolutividade do problema. Não basta a empresa estar presente, o consumidor aparecer lá, ser atendido, mas não ter o problema resolvido. E no da Assembleia eu vou reafirmar. Está lá sempre CESAM, está lá sempre EDP, está lá sempre vários órgãos. A Vivo nunca foi. Até porque, obviamente, também, se for, tem que ir para resolver as coisas, senão é melhor não ir mesmo, mas nunca foi. Tentei várias vezes aqui, via a Comissão de Defesa do Consumidor e o próprio PROCON da Assembleia me dizendo das dificuldades, principalmente por ser no sábado. Então, eu acho uma redução de custos meio burra, porque acaba ficando com a imagem muito ruim perante a sociedade e, obviamente, perante aos órgãos de defesa do consumidor e essa casa, por ser das grandes que possuem bilhões de clientes no Espírito Santo, é o quê? É Vivo, EDP e CESAM, principalmente. E as outras participam, sim. Já tivemos embates como esse, que está sendo posto aqui, tanto com o CESAM como com o EDP, sempre buscamos encontrar caminhos, depois que encontra esses caminhos, porque aqui
A ideia nossa não é ficar criando dificuldade para a empresa. Não, a gente quer que o direito do consumidor seja preservado. Eu sou um parlamentar muito nesse sentido, né? Eu me lembro, quando entrou esse novo presidente da EDP, ele achava que eu tinha alguma coisa contra a EDP. Eu falei, nada contra a EDP, eu só defesa do consumidor. Se estiver tudo certo com o consumidor, está tudo certo com a gente aqui. Né, deputado Danilo? Foi sempre... Exatamente, presidente. E mais uma coisinha. O Alcineu, ele falou muito sobre o problema da interrupção do serviço com relação a furto de cabo ou outros danos que tenham causado, que tem que tratar junto, aí, obviamente, a segurança pública. Mas o problema é no atendimento. O atendimento é péssimo. Como eu te falei, uma hora a pessoa te atende, marca certinho para outro dia. Quando você fala com o outro, ele acha que tem um maluco do outro lado, que não sabe, que não ouviu, remarca, depois já viu um terceiro. É uma situação realmente lamentável. E outro detalhe, se você precisar de cancelar um plano, você não consegue. Eu, até 2019, eu morei num outro apartamento, em Itapuã. Um dia eu estava tão enfurecido com isso, eu fiz uma ligação de dentro de casa. Eu estava saindo para jantar com a minha esposa, aqui na Rede da Penha, e já tinha marcado com os amigos. Eu já queria cancelar, de dentro de casa eu queria cancelar. Eu saí de lá na ligação, entrei no carro, minha esposa dirigindo, eu vim conversando, cheguei no restaurante, entrei no restaurante, saí do restaurante. Foi uma briga de mais de 2 horas para eu conseguir cancelar. Como agora também eu não consegui cancelar. Agora vejam só, eu tive problema com a Vivo, cancelei, fui lá na loja, lá no Boulevard, cancelei à noite. À noite ainda eu liguei para outra operadora. No outro dia de manhã a operadora foi lá e ligou para mim e começou a funcionar normalmente. Funcionou 24 horas, parou de funcionar. 24 horas, liguei para a operadora. Teve um problema na sua região, um incêndio, aí puseram fogo num monte de fio, e eu realmente constatei no final da praia direita ali, tocaram fogo, estava o carro da Excelsa, estava um monte de gente lá, bombeiro, uma confusão só. E aí, depois do almoço, restabeleceu. Mas da Vivo, você não tem essa resposta. Está ali, Miguel. Ó. Não tem resposta. Tem dias, desde semana passada. Está sem internet em casa. Não tem jeito, não tem resposta. E isso tem que mudar. Eu gostaria que o senhor respondesse sobre, nós falamos várias vezes sobre esse tema, e não foi respondido, sobre a cobrança por serviços não prestados. Pela interrupção, ou seja, mesmo tendo a interrupção dos serviços, continua-se a cobrança. Na verdade, isso daí já é um regulamento da própria Anatel, RICAL, Regulamento de Qualidade de Telecomunicações, que isso daí já é passado direto para a Anatel para fazer o ressarcimento. Então, você tem algumas questões. Por exemplo, na móvel, como é que funciona? O ressarcimento da móvel, você tem que ter 20% das antenas da região da cidade fora para ser considerado um problema em si. Isso é o regulamento da Anatel, tá? Eu estou em cima dele. Referente à fixa. A fixa, sim, se você está fora, você tem mais de um cliente fora naquela região, automaticamente o próprio sistema, e tem um site na própria empresa, na própria Vivo e na própria Anatel, que se você entrar lá, você vai ver que está fora, e isso daí já serve para descontar a cobrança. Então, são diferentes. Mas foi cobrado integralmente? A gente pode ver, pode pegar uma conta, alguma coisa, bater, fazer isso daí. Não deveria, porque isso daí é meio que automático, entendeu? Todas essas notificações, ou quando fica fora, isso vai tudo para a Anatel. Na verdade, ela verifica tudo isso daí. Então, e assim, toda a questão de cobrança de retorno é em cima desse recall, entendeu? Tanto da fixa quanto da móvel. Esse não é um padrão. Posso até falar de uma coisa diferente que aconteceu, que agora lá no Rio Grande do Sul, que, na verdade, vamos dizer assim, não dá para ir nessa é um negócio à parte, que aí realmente, na verdade, automaticamente já foi, principalmente naquelas, vamos dizer, armários, né, da fixa, todo mundo foi abonado, na móvel você teve créditos embutidos, enfim. Mas são uma situação totalmente diferente que regiões, por exemplo, no Rio Grande do Sul, cidades praticamente desapareceram, né? Enfim, então é diferente, mas toda a questão realmente das cobranças ou é por esse regulamento. Se realmente tem essa questão que não está sendo feita, aí eu gostaria, né, da gente ter essas informações para poder passar eternamente, mas não...
Nós notificamos vocês, tá, Cineu, 3 vezes e nós não recebemos a resposta em relação a isso, inclusive. Mas, assim, a resolução, ela tem toda a sua organização, mas ela não sobrepõe o CDC. Então, o CDC, ele fala da entrega do serviço, né? Se você não entrega o serviço, todo fornecedor precisa fazer o desconto proporcional daquilo que não foi entregue. E isso precisa ser feito de forma automática. Então, a resolução ela veio só para regulamentar aquilo que o CDC dispõe. Isso tem que ser feito de forma automática. Então, no caso do PROCON estadual, mesmo aqueles casos, imagina, nem todo mundo vai até o PROCON para reclamar. E mesmo aqueles casos que a gente tem levado pelo PROCON, nem todos têm sido resolvidos. E não deveria ter que reclamar, porque a resolução fala em quê? Ressarcimento automático. O que Exato. tem é automático, não deveria. Isso é ponto. E sobre essa questão até dos questionamentos não respondidos, seria o próximo ponto, né? O PROCON me foi passado vários questionamentos, inclusive esses 4, tem mais de 80 possíveis ações contra a Vivo lá, praticamente em fase final, indo para a sanção, e eu dei uma lida nas respostas, meio que um copia e cola. Não responde, obviamente, o que é perguntado. Então, esse também acaba sendo uma relação com os órgãos de defesa do consumidor de falta de transparência muito ruim para o dia a dia, né? Porque, querendo ou não, o consumidor ou vai vir aqui ou vai lá, né? Não tem jeito. Vai encontrar o Danilo na rua e vai perguntar, ou vai ser o Danilo mesmo, que é o consumidor, doutor Danilo, como foi passado aqui. Mas essa questão das respostas, da falta de respostas, é algo também que eu gostaria de falar e voltar só a um ponto. Me dá a impressão que tem um foco no 5G, sem problema. Tem um foco... Cuidado, cortar a mão. Um foco no 5G e os serviços atuais com uma dificuldade extrema. Mas também é uma questão que eu fico muito na dúvida. Por quê? O município da Serra já está no 5G? Se a Serra está no 5G, tem horários, tem dias que às vezes fica 2, 3, 4, 5 horas, uma tarde, que o sinal some. Então, mesmo na tecnologia 5G que está sendo implantada, tem problema no serviço. Na verdade, assim, o 5G está sendo implantado progressivamente. Então, eu não posso falar que ele tem 5G em todos os bairros, enfim. No momento que o celular não pega o 5G, ele vai para o 4G, e isso é uma questão automática, né? Então, é um progressivo. Eu não saberia dizer agora se a gente tem Serra todo, completo ou não. Mas, diretor, aí tem os marcos que foram negociados na licitação. Então, você está falando que não foi alcançado ainda, né? Municípios, 10 porque mil, acima de... tem que ter Na uma verdade, você tem escalonado. Você tem os cronogramas até, por exemplo, a população que você tem que colocar. Mas Serra realmente é 2025, né? Mas capital, por exemplo, Vitória, 10 mil habitantes, uma herb. Então, aqui nós temos 400 mil habitantes. Tem que ter 40 herbes. Atingiu esse porque até 2024 deveria ter esse marco concluído. 31 de junho. Esse está ok, Vitória? A conclusão daquele, eu não sei se agora acho que já está 1 para 50 mil aqui em Vitória. Porque, na verdade, isso daí você tem, olha... Sim, e se for 50 ou se for 10? Porque a legislação tem que ver no momento. momento. Assim, as capitais a gente tem... Já está 100% concluído o capital? Agora tem um problema, principalmente Serra. Nós estamos brigando há muito tempo lá por causa da lei de antenas, então tem regiões em Serra que nós não conseguimos instalar antena. Agora, se a gente não consegue instalar antena, não dá para falar. Não, mas lá está dentro do prazo, agora em capital. Tudo bem, mas que eu estou falando a questão de Serra, já é um ponto, porque assim, a gente é muito criticado e muitas vezes falta de cobertura em algumas regiões, só que a legislação local não permite. Então, é um outro ponto. E Serra, Vila Velha, eu sei que essas duas cidades são duas cidades que a gente tem vários problemas locais que a gente não consegue colocar. Que ano que vem, daqui exatamente um ano, o senhor tem que apresentar esse cronograma. Aí o senhor já tem que estar tratando agora para chegar lá. Tratando há 3, 4 anos. Não, tratando assim, avisando, né, quais os gargalos para as autoridades estar conseguindo também ajudá-los. Mas o que acontece nessa situação? Meu amigo, se eu tenho uma situação que eu não consigo colocar lá,
O que eu vou reportar para a Anatel, olha, eu tenho esse bairro, essa situação, existe uma legislação que eu não consigo entrar lá. Então, meu amigo, você me abona, você faz nessa região. Mas Vitória tem esse caso? Vitória não. Aqui foi Vitória concluído. não. Mas Serra e Vila Aqui o Velha, prazo. Então aqui nós estamos 100% instalado. dentro do cronograma, sim. Não cronograma. A lei fala que tem que ter uma quantidade de herbes 5G. O que o Gênesis está das dizendo é o seguinte, capitais. está Não, instalado o não é a lei. 5G aqui e os problemas, não, o a edital de instabilidade continua. licitação. Não, justamente. Que também tem força de lei. Sim. Foi acordado entre as partes. Ó, veja bem, só para ter uma... A questão do 5G, quando tiver tudo implantado, para a gente vai ser muito melhor do que a gente tem hoje. Por quê? Porque, na verdade, como ele é muito mais rápido, a transmissão, tudo flui muito mais do que a gente tem hoje. É claro que, assim, a gente tem uma situação também, né, que sobe exponencialmente hoje a transmissão de dados, né? Se a gente pegar 5 anos atrás, a gente não tinha 10% do que se transmite. Sim, assim, mas compreendido. Mas assim, as perguntas objetivas que a polícia científica, diferente da polícia civil, corrige, doutor, se estiver errado, é inquisitória a polícia civil. A polícia científica ela tem que ser mais imparcial. Se vocês estiverem com os dados corretos, também vão auxiliar as autoridades Sim. mostrando. Então, assim, nesse quesito tem que ser objetivo. Cumpriu ou não cumpriu. E aí vai colocar os motivos que sim, que não, que aí as autoridades competentes vão analisar. Então, precisa de... se o senhor não tem um dado agora, depois vai responder os questionários, que são esse tipo de perguntas. Por exemplo, outras perguntas, né? Qual o tratamento, considerando que nós não temos problema de cabo, já colocou que tem, né? Mas será que, quando os cabos não estão cortados, então a gente não tem latência alta, a gente não tem taxa de ocupação, de perda de sinal, está tudo ok? A taxa de transmissão, taxa de perda de sinal, que são os serviços SLA, níveis de serviço. Então, estão tudo dentro do acordado, a gente precisa dessas respostas. Sim. Isso é fácil, a gente já traz pela Anatel. Isso Sim. daí, com certeza. O problema nosso, Sim, é que eu falei, a partir do momento que você corta... Se eu pedir para você falar um pouco mais perto do microfone. Perdão, que perdão. tá falando A partir do momento que você começa a ter vários cortes na cidade, o que o sistema... ao Cineu, perdão. Isso. O que o sistema faz? Ele tenta compensar por outros lados. Então, por exemplo, você tem dentro da cidade, a gente chama de backhaul. Então, você tem um lado de transmissão. Isso daí, na verdade, ele é balanceado. A partir do momento que você tem um corte aqui, ele tenta jogar, ele tenta fazer a transmissão de qualquer jeito. O que acontece? Os cortes aqui, ele pode, vamos dizer assim, entupir meu outro lado lá. Eu começo a ter problema no outro lado. Por quê? Porque aí eu vou ter problema para pegar o sinal para fazer a ligação cai. Então, esse tipo assim, eu não consigo ter o sinal, eu não consigo a ligação cai, são sintomas de que o sistema está meio esgoelado. Sim, isso está claro. Que se o sistema está cortado, não foi projetado para aquilo, se teve uma falha. Mas a questão o senhor tem que colocar no relatório, assim, eu peço, que uma vez estando sem cortes de cabos, os backhaul, está tudo ok, estão chegando aos backbones nacionais conforme a licitação? Essas perguntas que foram feitas. Olha, estão todos atendidos, os backhaul, os backbone, os níveis de serviço, taxa de cancelamento, sucesso de dados, de voz de dados, estão tudo conforme acordado. Isso eu gostaria que o senhor está respondendo nesses relatórios. Aí nós vamos mandar, a gente, no site de informação da Anatel confrontando, né? E se precisar também, até se puder abrir as portas para a gente checando numa reunião mais particular, item por item. Isso seria até interessante. Tá? E eu vou te falar mais. Tá? A partir desse momento que a gente teve essas várias questões de cortes, enfim. Porque, normalmente, como eu disse, você não tem muitas rotas de backbone, backhaul, esse tipo de coisa. E a distribuição é que elementos que a gente chama de concentradores dentro. Então, assim, uma das coisas que a gente está fazendo aqui no Estado como um todo é aumentar esses números de concentradores justamente para diminuir o caminho... Alternativas. Né? Alternativa. Por quê? Isso daí hoje, por exemplo, eu tenho um corte e tal... Se eu coloco mais concentrador, isso eu não precisava atrás. Se eu tivesse um sistema, vamos supor, sem problema nenhum, eu não precisava fazer isso. Mas, a partir do momento que eu começo a ter muito problema, muita ação na rede, eu vou colocando mais concentradores para quê?
para ir formando ilhas menores do que eu tenho hoje. Então, por exemplo, um corte aqui não vai me afetar até onde me afeta hoje. Então, ele afeta uma região menor, bem menor do que eu tenho. Então, isso são coisas que a gente está fazendo. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado foi investido só nessa questão de 4G, tem até aqui, realizado em 2023, 208 milhões, só na questão de equipamento, fora 287 ampliações do 4G, 33 ativações de novos sites, 61 ativação de 5G e modernização de sites meio que geral. Isso aí é a coisa. Nesse ano agora, lembra que a gente tinha 383. Nós estamos planejando 491 obras aqui. Tudo nessa questão. Então, o que eu tenho aqui? Eu já fiz... Mas, Alcineu, deixa eu só contribuir um pouco com relação a isso aí. Olha só, a Letícia fez uma fala que é uma fala pertinente. O risco não pode ser do cliente. Concordo. E tecnologia se tem das mais diversas. Tanto é que a Starlink vem pelo satélite, por cima. Então, quando a gente... E às vezes, na pessoa física, com serviços não tão mais caros. Então, essa questão de ter caminhos alternativos, backbones, etc., eu trabalhei com isso muitos anos antes de entrar na vida pública. Então, com investimento em tecnologia, diminui-se os problemas. Até porque, se tivesse rota alternativa... as empresas fazem muito isso, né? Se cair esse sinal aqui, tem outro que entra automaticamente. Então, obviamente, aí talvez você possa falar que isso aumenta custo e tal. Mas assim, o que eu vejo da Vivo? Eu não sou contra lucros, não, tá? Muito pelo contrário, nem dividendos. É uma empresa que tem ótimos resultados financeiros, é uma das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa, de valores da nossa B3, que eu acompanho anualmente os resultados da Vivo, ou seja, está com excelentes resultados operacionais e financeiros e deixando os clientes a desejar. Eu acho isso complicado, porque pode ser que isso uma hora não feche, porque as tecnologias estão vindo e surgindo. Né? Eu vi muita empresa muito grande chegar em algum momento a ter problemas drásticos, porque no momento certo não trabalharam em sintonia com seus clientes. Então, porque se tem a rota alternativa ou não, se vai ter mais repetidores de sinal, como você disse, para diminuir, isso para o cliente, teoricamente, pouco importa. Ele quer o serviço funcionando. Ele nem entende como é que isso funciona. Né? Eu só entendo um pouquinho mais, porque eu trabalhei com isso muitos anos. Então, isso traz uma questão extremamente preocupante no modelo de negócios. Eu acho que eu, no lugar da Vivo, estaria preocupado, porque se começar a cair ainda mais o custo de uma Starlink e de outras, a tendência vai ser perder clientes. Então, é o que precisa ser repensado, tanto nessa questão do Brasil, aí vem com aquelas soluções malucas, né? Igual eu vi recentemente falando de não deixar empresas como Starlink estarem no Brasil. Não estou falando de nada de ideologia aqui não, tá? Até porque eu não sou extremista, não serei. Eu estou falando de resultados e de tecnologia. Então, eu vejo que, para o consumidor, que é o que nós estamos defendendo aqui, isso pouco importa. O serviço tem que chegar lá, ele está pagando. O serviço precisa chegar, né, deputado? E essa relação também com o consumidor precisa ser melhor. Ter um maior investimento. Eu acho que é muito bom para Vivo. Eu não estou conseguindo entender a estratégia comercial da empresa. Assim, me passa a impressão, né, não estou fazendo aqui pré-julgamento, mas me passa a impressão de que, pelo fato da cobertura, como foi mesmo dita por ti, ser praticamente um monopólio no Espírito Santo, né, me passa a impressão que a Vivo, mesmo se eu deixar um pouco aqui o meu serviço de lado, também o consumidor capixaba não tem como ir para outro, é a impressão que me passa, né, diante da falta de concorrência, que aí eu concordo. Tem uma pancada de lugares no Espírito Santo que, se o consumidor capixaba for, ele vai ter que utilizar a Vivo. E é por isso que a Vivo está indo com esse market share. Não é pela qualidade do serviço e nem pela qualidade de atendimento que se tem no dia a dia com o consumidor capixaba. Não, eu concordo com o que o senhor diz. Não pode ter certeza que não é essa a intenção. Está sendo feito
muito investimento pela Vivo aqui no Espírito Santo. Referente à questão do PROCON, assim, como sugestão, tá aqui para a mesa, realmente para a gente fazer depois uma reunião à parte com a pessoa nossa ligada a atendimento, a ODC, que é o relacionamento PROCON e tudo mais, tá? Justamente para ver essa questão, o que realmente está acontecendo, porque o nosso interesse é realmente trabalhar da melhor forma possível. E, olha, para a gente, essa situação, por exemplo, tanta situação técnica, de problemas, isso é custo. A questão de atendimento é custo, para me ficar respondendo esse tipo de coisa. Para a gente, quanto melhor tiver a rede para a gente, menos problema, menos custo. Entendeu? Então, eu gostaria de agradecer a Vivo. Nós temos uma sequência de atividades, vamos ter sessão agora, mas gostaria de agradecer ao Alcineu e a Érica. Eu acho que fica aí posteriores contatos com relação tanto aos órgãos de defesa do consumidor que estão dentro da Assembleia, Comissão e PROCON Estadual, a própria Polícia Científica. Mas eu gostaria de agradecer ao Alcineu pela presença, a Érica pela presença aqui, dizer que não é nada pessoal, inclusive eu conheço a Érica, né? Mas eu acho que os serviços precisam melhorar em solo capixaba. Acho que é importante, inclusive, para a empresa, assim, no meu entender. Obviamente, o meu dever aqui, como protetor do consumidor, que é o que eu me propus desde quando eu assumi, ao lado do meu amigo aqui, Danilo Baença, a Comissão de Defesa do Consumidor, isso eu sempre faço. Então, e continuei fazendo. Então, é importante, aí, nesse debate, que a gente consiga melhorar os serviços que são oferecidos ao capixaba. É realmente isso que a pretensão nossa. Tá? Desde o apoio que a gente pediu lá atrás, questão de segurança, vamos partir, a gente pega o contato da senhora. Gostaria do contato aqui da Polícia Científica também. Desculpa, esqueci o seu nome. Gênesis. E, justamente, assim, a gente está totalmente aberto para o debate, como eu falei. A intenção nossa é ter o melhor serviço possível, com o melhor market share possível. Ok. Nós gostaríamos, inclusive, de agradecê-los. Nós vamos continuar a nossa reunião aqui por mais 10 minutinhos, mas agradecemos aí a ambos pela presença. Obrigado. E pedir aos demais para que fiquem, para a gente terminar com outros assuntos. Eu gostaria, nesse momento, de, aqui ouvindo o doutor Bruno, procurador da Assembleia Legislativa, e
o nosso objetivo nesse momento, acho que ficou claro, né, os problemas que se tem diante de tudo que a gente já sabia, tem problemas, a empresa dizendo aqui que vai buscar resolver, mas acredito eu que chegou a hora de entrarmos com uma ação civil pública, doutor Danilo, usando a força máxima dessa comissão, com 2 pontos principais, que, no meu entender, eles justificaram e não se colocaram à disposição para mudar, que é a cobrança por serviços não prestados, entrar com ação civil pública, tem outros estados fazendo o mesmo, né? E, obviamente, então seria a suspensão de cobranças por serviços não prestados ou por períodos de serviços não prestados. E eu acho que uma medida importante, mais enérgica, seria a suspensão de comercialização de novos planos até que a Vivo resolva os problemas que estão claros. Obviamente, estaremos aqui à disposição, o PROCON, a comissão, os deputados dessa comissão, a Polícia Civil, a Polícia Científica, para debater o tema. Mas acredito eu que nós já estamos há tanto tempo com serviços tão ruins que é necessário, sim, a ação civil pública, focada principalmente com esses 2 temas no judiciário, doutor Danilo, que seria a comercialização de novos planos até a melhoria dos serviços que estão sendo apresentados à sociedade capixaba e, obviamente, também a suspensão de cobranças por serviços não prestados, seguindo o Código de Defesa do Consumidor. Gostaria de ouvir Vossa Excelência sobre esse tema. Presidente, eu concordo plenamente com Vossa Excelência, até mesmo pelo fato de que prestam um péssimo serviço e vão só expandindo as vendas e aumentando o lucro, né? E atendem pessimamente mal. Então, eu já voto favoravelmente e acompanho Vossa Excelência. Então, aprovada a ação civil pública. E aí vamos fazer, doutor Danilo, no máximo até amanhã, a gente faz uma reunião com a Procuradoria da Casa para embasar essa ação civil pública e, obviamente, também depois despachar com o Judiciário com o objetivo de que a gente possa conseguir uma vitória, não uma vitória da comissão, mas uma vitória do povo capixaba, visto que o capixaba está dependente mesmo da Vivo, né? Praticamente não se tem concorrência no nosso estado. Então, mais alguma... O doutor Danilo, vou precisar liberá-lo, que ele vai para... Pedir aí desculpa a todos, mas eu tenho que sair, porque, como vice-presidente da casa... Eu só gostaria, só mais uma coisa, doutor Danilo, presidente, de solicitar que a gente possa fazer em ofício a Anatel solicitar relatórios de instabilidades e correlatos dos serviços prestados pela Vivo, para que isso possa embasar, inclusive, a nossa ação civil pública. É porque, pelo que eu vi, eles colocaram todas as questões técnicas nos cabos dos cortes, no corte de fibras, sentido, né? Porque principalmente telefonia móvel, todos não faz esses sentido. Dados aqui, eles vão falar, podem ser que vai falar ok. Por isso que era bom de reportá-los para falar, numa situação perfeita, está atendendo a demanda? Eles poderiam enviando aí, se eles quisessem responder, falaram que sim, né? Não faz sentido. acompanho Vossa Excelência, presidente. Então, aprovado. Liberar o doutor Danilo e mais algum... Doutor Eduardo Passamani. Deputado, eu vou deixar aqui, eu não sei se é possível, mas vou deixar a sugestão aí na ação civil pública, com relação a também estabelecer uma obrigatoriedade para eles restabelecerem estabelecerem os serviços. Por quê? Essa questão que o doutor Danilo colocou, que é o que a gente recebe mais reclamação, é o fato de você liga uma vez, eles não vão, depois eles ligam, não vão, ele liga, eles não vão, eles ligam, não vão, eles ficam a vida inteira sem ir. Tem gente que 15 dias, marca durante 15 dias seguidos, e eles simplesmente não vão e não prestam informação nenhuma. Então, pelo menos, eles terem uma obrigatoriedade de ou restabelecer o serviço ou manter a informação decente ao consumidor. E, doutor Bruno, eu até sobre esse assunto, tem uma questão que, quando são serviços essenciais, tem uma legislação que fala em 48 horas, que eu não vou lembrar aqui qual de cabeça. Então, energia e água, 48 horas. Na pandemia, teve um debate de quem definia serviços essenciais, se era a União, se podia ser os estados ou se podia ser os municípios. No final, acredito eu que ficou o entendimento de que os estados definiriam o que é essencial. Se os estados podem definir o que é essencial, talvez a gente poderia utilizar a vertente da internet como serviço essencial por vários motivos, como disse aqui o doutor Danilo.
por causa da educação, que tem lá as crianças que utilizam a internet hoje em dia para estudar, com relação à saúde pública, com relação é essencial para tudo hoje, né? Para tudo, telemedicina, o ir e vir das pessoas hoje também depende, por mais incrível que isso pareça, que é onde você pega informação, onde você se comunica, onde você vê o trajeto, onde você... Então, assim, nos mais diversos serviços. O que acredito eu? Acredito eu que a gente precisa ter medidas mais duras. A Vivo, e eu, inclusive, como eu disse aqui, conheço a Érica, conheço realmente a Érica, mas eles, assim como a EDP, no primeiro momento, largou o Espírito Santo de mão, achando que era um monopólio, e depois recuou, acredito eu que a Vivo já tem 2 anos, 3 anos que eles estão assim. Então, se a gente não fizer um contraponto forte, eles vão continuar com esse serviço meia boca aqui. E é isso, não tenho dúvida nenhuma, porque se você coloca outra operadora na telefonia móvel, tem um monte de lugar que você vai e não tem sinal. Até porque essas torres que eles falaram da telefonia rural, isso garantiu também a eles, né? Tem muitos lugares do Espírito Santo que são torres só da Vivo, né? Além, então, o estado acaba sendo um estado muito pequeno, porque quando você vai em São Paulo, vocês já perceberam que um telefone de um é TIM, do outro é Claro, do outro é Vivo, e é uma guerra, todo mundo com sinal bom lá. Infelizmente, nós estamos largados aqui, né? Então, acredito eu que são medidas mais enérgicas. Não vamos, obviamente, interromper o diálogo, mas eu não estou acreditando muito em diálogo mais, não. Então, acredito eu que a gente precisa dessa ação civil pública. Eu vou utilizar firmemente a tribuna da Assembleia o tempo todo, com o objetivo de que eles possam resolver isso, porque está impossível. Tá impossível o serviço. Então, acho que para a gente fazer esse estudo, depois já pedi a minha assessoria para marcar uma reunião com o Dr. Bruno e outros, caso queira, procuradores da casa. Vou conversar com Pedra agora também, falando da nossa reunião e agradecendo a participação aqui, mas eu acho que esse é o caminho. Ok? Nada mais havendo a tratar, eu declaro... Dr. Bruno. No microfone. Pode não, deve. É porque eu estou vendo o doutor Bruno muito longe do microfone. Ele falou, ele não quer falar. Doutor Bruno. Não. Então, presidente, reforço aqui que a Procuradoria está à disposição da comissão. É plenamente cabível, todos os fatos aqui que foram discutidos, que envolvem essa questão, são passíveis, sim, de serem propostos numa ação civil pública. Faço só um alerta aqui, isso já vai ser tratado nessa reunião que nós teremos. O regimento interno aqui da Casa, ele determina algumas medidas antes da propositura da ação civil pública, que nós precisamos cumpri-las. Vão ser detalhados isso na reunião. E, certamente, na elaboração dessa peça aí, a gente vai observar sugestões, como a que o delegado aqui apresentou, a própria representante aí do PROCON já tem uma experiência grande nessa área, vai poder contribuir, e para que a gente faça realmente uma ação com poderio de a Vivo sentir o peso da lei, né? De que ela tem que cumprir e prestar o serviço para o qual ela está aí, coloca no mercado e tem que atender ao consumidor da maneira mais eficiente possível. Ok. Então, nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrados os trabalhos dessa comissão e convido a todos para a próxima, que será em horário e local regimental. Boa tarde, que Deus abençoe a todos.